Marina segurava o envelope branco com as mãos trêmulas. Sentada no sofá apertado de seu novo apartamento em São Paulo, ela observava o carimbo do cartório que oficializava o fim de tudo. 2 anos de casamento resumidos em papéis frios e assinaturas distantes. O apartamento era pequeno, muito menor do que a casa onde vivera com Rodrigo, mas era tudo o que conseguira alugar com o salário de pedagoga. As paredes ainda vazias ecoavam o silêncio que se tornara sua companhia constante desde a separação. Ela não chorou ao abrir o envelope, já não havia mais lágrimas. Rodrigo deixara claro nos últimos meses do casamento que ela não era suficiente. A palavra infertilidade soava em sua mente como uma sentença perpétua. O diagnóstico viera como um raio em céu azul durante os exames de rotina. Uma condição rara no útero que tornava impossível uma gestação. O médico explicara com delicadeza, mas para Marina cada palavra era uma facada. Ela ainda se lembrava da expressão de Rodrigo quando contou a notícia. Primeiro, incredulidade. Depois, raiva contida. Por fim, frieza. As conversas sobre adoção foram breves e unilaterais. Rodrigo queria herdeiros biológicos, alguém que carregasse seu sangue, seu sobrenome sem questionamentos. Ele falava sobre linhagem como se fossem aristocratas europeus, e não um casal de classe média paulistana. Marina tentara argumentar que o amor constrói famílias, não apenas a genética, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Em 6 meses, Rodrigo estava dormindo no quarto de hóspedes. Em 8, pediu o divórcio. Em 10, ela estava fazendo malas. Marina guardou o envelope na gaveta da mesinha de centro e levantou-se. O apartamento era silencioso demais para um domingo de manhã. Pela janela, via famílias caminhando na rua, crianças correndo à frente dos pais. Desviou o olhar. Precisava se manter ocupada. Trabalho sempre fora seu refúgio, e segunda-feira estava logo ali. A escola onde lecionava era tradicional, com mais de 50 anos de história no bairro dos Jardins. Ali, cercada de crianças, Marina conseguia esquecer por algumas horas o vazio que carregava. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era domingo, quem ligaria? Ao ver o nome de Dona Cecília, a diretora da escola, no visor, franziu a testa. Em 10 anos de trabalho, nunca recebera uma ligação da diretora fora do horário escolar. Boa tarde, Marina. Peço desculpas por incomodar no domingo, mas preciso que venha até a escola ainda hoje. É urgente. A voz de Dona Cecília tinha uma tensão incomum. Marina sentiu um aperto no estômago. Será que fizera algo errado? Alguma reclamação de pais? Aconteceu algo grave, Dona Cecília? Não exatamente grave, mas delicado. Prefiro explicar pessoalmente. Pode vir às 3 da tarde? Marina concordou, desligou e ficou olhando para o telefone. O resto da manhã arrastou-se em especulações. Trocou de roupa 3 vezes, antes de decidir por uma blusa simples e calça jeans. Não era uma reunião oficial, mas também não queria parecer desleixada. A escola estava vazia quando chegou. O portão principal trancado, apenas a porta lateral aberta. Seus passos ecoavam pelo corredor silencioso, tão diferente da algazarra habitual dos dias letivos. Dona Cecília a esperava em sua sala, acompanhada de Valéria, a coordenadora pedagógica. Ambas tinham expressões sérias. Marina, obrigada por vir. Sente-se, por favor. A pedagoga acomodou-se na cadeira de frente para a mesa da diretora, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o nervosismo. Vou direto ao ponto. Temos 5 crianças matriculadas aqui cujo pai está enfrentando uma situação muito difícil. São os filhos de Rafael Almeida. O nome não dizia nada a Marina. Cecília continuou. Rafael Almeida é um empresário bem-sucedido do ramo de tecnologia. Ele é viúvo há 3 anos. A esposa faleceu de forma súbita. Um aneurisma cerebral deixou 5 filhos pequenos. Os gêmeos Mateus e Lucas têm 10 anos. Larissa tem 8. Pedro tem 6. E a caçula Sofia tem 4 anos. Marina ouviu atentamente enquanto Valéria abria uma pasta com relatórios escolares. Nos últimos meses, todas as crianças apresentaram queda significativa no rendimento. Mateus e Lucas, que sempre foram alunos exemplares, estão agressivos com os colegas.
Larissa se isola durante o recreio. Pedro chora com frequência. Sofia teve crises de pânico na entrada da escola. Dona Cecília suspirou fundo antes de continuar. Conversamos com o pai várias vezes. Ele está completamente sobrecarregado. Tentou contratar babás, psicólogos, tutores, mas nada funcionou. As crianças rejeitam qualquer pessoa nova. A rotatividade de funcionários na casa dele é enorme. Ninguém aguenta mais de 2 meses. Marina ainda não entendia por que estava ali. Cecília finalmente revelou. Rafael pediu nossa ajuda para encontrar alguém especial. Não apenas uma tutora para reforço escolar, mas alguém com formação pedagógica que possa oferecer suporte emocional real. Alguém que entenda de crianças em luto, que tenha paciência, sensibilidade. Pensei imediatamente em você. Eu? Mas, Dona Cecília, eu sou apenas professora. Não sou psicóloga. Você tem algo que formação acadêmica não ensina. Empatia genuína. Vi como lidou com a pequena Júlia no ano passado, quando os pais se separaram. Como acolheu o Miguel depois que o avô faleceu. Você tem um dom, Marina. As palavras tocaram um ponto sensível. Marina sentiu o peito apertar. Dom maternal, mas sem filhos próprios. A ironia era cruel. Não sei se sou a pessoa certa, hesitou. Pelo menos conheça o pai. Converse com ele. Amanhã ele virá aqui às 5 da tarde. Você pode participar da reunião? Marina respirou fundo. Parte dela queria recusar, proteger-se, de mais uma situação que lembraria sua incapacidade de ter filhos. Mas outra parte, aquela que a levara à pedagogia desde jovem, sentia-se chamada. 5 crianças precisando de ajuda. Está bem. Estarei aqui amanhã. Ao sair da escola, Marina caminhou lentamente pelas ruas do bairro. O fim de tarde paulistano estava ameno, com o céu tingido de laranja. Passou em frente a uma sorveteria cheia de famílias. Um pai levantava a filha pequena para escolher o sabor. A cena a fez desviar o olhar novamente. Em casa tentou distrair-se, corrigindo provas, mas os pensamentos voltavam sempre para a reunião do dia seguinte. Quem era esse Rafael Almeida? Como seria criar 5 filhos sozinho? A dor da perda somada ao peso da responsabilidade deveria ser esmagadora. De certa forma, ela entendia a dor de sentir-se incompleto, de carregar um vazio que ninguém mais podia ver. Preparou um chá e sentou-se na varanda minúscula do apartamento. A noite caía sobre São Paulo com seu barulho característico de trânsito e vidas acontecendo. Marina fechou os olhos e permitiu-se pensar na possibilidade. 5 crianças. 5 oportunidades de fazer diferença. Talvez, apenas talvez, isso pudesse preencher um pouco do vazio que Rodrigo deixara ao considerá-la insuficiente. Na segunda-feira, as aulas foram um borrão de atividades automáticas. Marina ensinou matemática, coordenou uma apresentação de ciências, mediou um conflito no recreio, tudo com a mente parcialmente em outro lugar. Quando o relógio marcou 5 horas, seu coração acelerou. Encaminhou-se para a sala da diretora com passos medidos, tentando controlar a ansiedade. Dona Cecília a recebeu com um sorriso encorajador. Valéria já estava lá, assim como um homem que Marina presumiu ser Rafael Almeida. Ele estava de pé, olhando pela janela, as mãos nos bolsos de uma calça social impecável. Quando se virou, Marina teve que fazer um esforço consciente para não demonstrar surpresa. Rafael Almeida era atraente de uma forma que contrastava com a exaustão estampada em seu rosto. Devia ter por volta de 35 anos, cabelos escuros levemente desalinhados, olhos castanhos profundos, marcados por olheiras evidentes. Havia uma rigidez em seus ombros que falava de meses, talvez anos, de tensão acumulada. Ele vestia-se bem, mas a roupa parecia grande demais, como se tivesse emagrecido recentemente. Rafael, esta é Marina Ferreira, a pedagoga sobre quem conversamos. Ele estendeu a mão. O aperto era firme, mas Marina sentiu um tremor quase imperceptível. Os olhos dele encontraram os dela, e por um breve instante, houve um reconhecimento mútuo de dor. 2 pessoas carregando fardos pesados demais para seus ombros. Prazer em conhecê-la. Dona Cecília falou muito bem da senhora. A voz era grave, controlada,
mas com um cansaço de fundo que não conseguia esconder completamente. Sentaram-se todos e Rafael começou a falar. Rafael respirou fundo antes de começar, como se reunisse forças para verbalizar o que vinha carregando sozinho por tanto tempo. Marina observava cada detalhe de sua expressão, a forma como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa, o jeito que mordia o lábio inferior antes de falar. Minha esposa Camila faleceu há 3 anos. Foi repentino, sem aviso. Um dia ela estava lá rindo, brincando com as crianças, e no dia seguinte ela se foi. As palavras saíram mecânicas, como se ele tivesse contado aquela história tantas vezes que perdeu a conexão emocional com elas. Um aneurisma cerebral. Ela tinha apenas 32 anos. Dona Cecília e Valéria permaneceram em silêncio respeitoso. Marina sentiu um aperto no peito. Perder alguém tão jovem, tão de repente, deixando 5 filhos pequenos. No começo eu achei que conseguiria. Minha empresa é grande, eu tenho recursos, posso pagar pela melhor ajuda disponível. Contratei babás com excelentes referências, psicólogos infantis renomados, tutores especializados. Mas nada funcionou. Ele passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. As crianças não aceitam ninguém. A mais longa que uma babá ficou foi 2 meses. A maioria não aguenta nem 3 semanas. Por que acha que isso acontece? Marina perguntou suavemente. Era sua primeira intervenção na conversa e Rafael voltou toda a atenção para ela. Medo de serem abandonadas novamente, creio eu. Elas perderam a mãe sem aviso. Qualquer pessoa nova que entra na vida delas representa um risco. E quando essas pessoas vão embora porque não aguentam a pressão, confirma o medo delas. Ele suspirou pesadamente. Elas estão presas em um ciclo de rejeição e perda. E você? Como está lidando com tudo isso? A pergunta de Marina era direta, mas gentil. Rafael pareceu surpreso. Poucas pessoas perguntavam sobre ele. Todos sempre focavam nas crianças, como se ele fosse apenas um provedor de recursos, não uma pessoa também de luto. Eu sobrevivo, disse finalmente. Acordo, trabalho, tento estar presente para eles, vou dormir tarde, acordo cedo e repito. Não tenho mais energia para muito além disso. Minha empresa está funcionando no piloto automático há meses. Meus sócios estão começando a se preocupar. Mas como posso focar em negócios quando meus filhos estão se despedaçando? Valéria interveio, mostrando os relatórios escolares. Rafael já conhecia os dados. Queda no rendimento, problemas de comportamento, isolamento social. Ele ouvia com o maxilar tenso, cada palavra um lembrete de seu fracasso em manter a família unida. Preciso de alguém que seja mais que uma funcionária, Rafael disse, voltando-se especificamente para Marina. Preciso de alguém que se importe de verdade, alguém disposto a enfrentar a hostilidade inicial, as crises, os testes de lealdade que eles vão impor. Alguém que entenda que isso não é um trabalho das 8 às 5. É uma missão. Marina sentiu o peso daquelas palavras. Ele não estava oferecendo um emprego comum. Estava pedindo que alguém entrasse na vida destroçada de sua família e ajudasse a reconstruí-la. Era assustador e, ao mesmo tempo, estranhamente atraente. Gostaria de conhecer as crianças antes de tomar qualquer decisão, disse ela, e ver como é o ambiente doméstico. Se me permitir, claro. Rafael pareceu aliviado com a resposta. Não era uma recusa imediata como tantas outras profissionais haviam dado ao ouvir a dimensão do desafio. Claro. Quando você pode ir. Que tal amanhã após o horário escolar, por volta das 6? Perfeito, vou mandar meu motorista buscá-la. Marina negou com a cabeça. Prefiro ir por conta própria, se não se importa. Assim tenho liberdade de sair quando achar necessário. Um sorriso cansado apareceu no rosto de Rafael. Já está estabelecendo limites. Isso é bom. A maioria das pessoas que contratei tinha medo de me contrariar. A reunião terminou com Rafael anotando o endereço para Marina. Ele morava em um condomínio de alto padrão em Alphaville, na zona oeste de São Paulo. Ao sair da sala, ele parou e voltou-se para ela. Obrigado por pelo menos considerar. A maioria das pessoas foge quando ouve sobre 5 crianças traumatizadas.
Há uma sinceridade crua em sua voz que tocou Marina. Ainda não aceitei, ela lembrou gentilmente, mas prometo que vou amanhã de mente aberta. É tudo o que posso pedir. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sua mente rodava possibilidades, medos, esperanças. 5 crianças. Ela sempre quis ser mãe e o destino estava oferecendo uma chance de maternar 5 de uma vez, mesmo que não fossem biologicamente seus. Mas será que estava pronta? Será que conseguiria lidar com a dor deles sem se despedaçar também? Na manhã seguinte, vestiu-se de forma confortável, mas apropriada. Jeans, blusa simples, sapatos baixos. Não queria parecer formal demais para as crianças. Durante o dia de trabalho na escola, percebeu-se observando mais atentamente seus alunos, imaginando como seria lidar com 5 ao mesmo tempo, cada um com suas próprias feridas e necessidades. Às 6 horas em ponto, ela estacionou seu carro modesto em frente ao imponente portão do condomínio. O segurança conferiu seu nome na lista e liberou a entrada. A casa de Rafael era impossível de errar. Uma mansão de 3 andares com jardim amplo e piscina. A arquitetura moderna contrastava com o descuido visível. O gramado precisava de poda, havia brinquedos espalhados pela entrada, uma bola de futebol esquecida no caminho. Antes que tocasse a campainha, a porta se abriu. Rafael estava mais casual, de jeans e camiseta, mas ainda assim carregando aquela exaustão nos olhos. Pontual. Gosto disso. Ele sorriu ligeiramente. Aviso que a casa está uma bagunça. A empregada saiu há 2 dias e ainda não consegui contratar outra. Não vim avaliar a limpeza da casa, Marina respondeu. Vim conhecer seus filhos. Ele a conduziu para dentro. A sala era ampla e luxuosa, mas havia uma camada de caos doméstico por toda parte. Mochilas escolares jogadas no sofá, desenhos espalhados pela mesa de centro, uma trilha de meias pelo corredor. Era a marca registrada de uma casa com muitas crianças e pouca supervisão adulta. Eles estão na sala de jogos. Tentei prepará-los para sua visita, mas Mateus deixou bem claro que não quer conhecer mais nenhuma estranha. Ele fez uma careta. Essas foram as palavras dele. Marina sentiu uma pontada de apreensão, mas manteve a compostura. Crianças machucadas reagem com agressividade. Ela sabia disso por anos de experiência. A sala de jogos era enorme, com estantes cheias de brinquedos, uma TV grande e sofás confortáveis. 5 crianças estavam distribuídas pelo espaço, cada uma em seu próprio mundo. 2 meninos idênticos, os gêmeos, estavam jogando videogame com expressões fechadas. Uma menina de cabelos longos estava encolhida em um canto, lendo um livro grosso demais para sua idade. Um menino menor montava um quebra-cabeça sozinho. E uma menininha de cachos dourados brincava com bonecas, conversando sozinha. Crianças, esta é a Marina. Ela veio nos visitar hoje. O silêncio foi ensurdecedor. Os gêmeos nem olharam. A menina levantou os olhos do livro brevemente antes de voltar. A leitura. O menino continuou focado no quebra-cabeça. Apenas a caçula virou-se, observando Marina com olhos enormes e curiosos. Rafael estava visivelmente desconfortável com a recepção fria. Marina, porém, não se intimidou. Ela andou até o centro da sala e, para surpresa de todos, sentou-se no chão. Oi, meu nome é Marina. E vim aqui porque seu pai me contou que vocês são uma família incrível, mesmo que as coisas estejam difíceis agora. Não precisamos de você, um dos gêmeos. Provavelmente Mateus disparou sem tirar os olhos da tela. Nem de mais ninguém. Estamos bem sozinhos. Entendo. Deve ser cansativo. Ter pessoas novas aparecendo o tempo todo querendo ajudar quando vocês nem pediram ajuda, certo? Isso pegou a atenção dele. Mateus virou-se, surpreso que ela entendesse. A menina do meio, Larissa, fechou o livro lentamente e observou Marina com cautela. Você também vai embora quando cansar da gente? A pergunta foi como uma lâmina. Rafael fechou os olhos, claramente ferido por ouvir a filha verbalizar aquele medo. Marina respirou fundo. Honestidade. Essas crianças mereciam honestidade. Não sei o futuro, Larissa, mas sei que se eu ficar vai ser porque escolhi ficar, não porque seu pai está me pagando. E se eu for embora algum dia?
Não vai ser porque cansei de vocês. O menino do quebra-cabeça, Pedro, levantou os olhos pela primeira vez. Você gosta de quebra-cabeças? Adoro. Qual você está montando? É uma paisagem com montanhas. Tem 1000 peças. Marina aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Posso ajudar? Pedro hesitou, depois empurrou algumas peças em sua direção. Pode procurar as que têm céu azul. Durante 15 minutos, Marina trabalhou no quebra-cabeça em silêncio, apenas conversando ocasionalmente com Pedro sobre as peças. Aos poucos, a tensão na sala começou a diminuir. A caçula, Sofia, aproximou-se timidamente com uma de suas bonecas. Você pode fazer o cabelo dela? O meu nunca fica bonito. Marina pegou a boneca com cuidado. Claro que posso. Como você quer que fique? Sofia sentou-se ao lado dela, tão perto que seus ombros se tocavam. Marina começou a pentear o cabelo da boneca, enquanto Pedro continuava com o quebra-cabeça ao seu outro lado. Larissa fechou o livro completamente e observava a cena com atenção. Os gêmeos ainda fingiam indiferença, mas o volume do videogame estava mais baixo, como se quisessem escutar a conversa. Você tem filhos? Sofia perguntou com a inocência devastadora das crianças pequenas. Marina sentiu a pergunta como um soco, mas manteve as mãos firmes no cabelo da boneca. Não tenho. Por quê? A menina insistiu. Às vezes as coisas simplesmente não acontecem do jeito que gostaríamos, Marina respondeu com honestidade cuidadosa. Mas gosto muito de crianças. Por isso me tornei professora. Minha mãe também gostava de crianças, Sofia disse, a voz ficando mais baixa. Ela ia ter mais bebês. Mas aí ela foi embora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael, que observava de pé encostado na parede, fechou os punhos. Marina continuou penteando o cabelo da boneca, dando tempo para Sofia processar suas próprias palavras. Tenho certeza que sua mãe amava muito vocês, Marina disse suavemente. E sei que deve ser muito difícil quando alguém que amamos vai embora. Você conheceu minha mãe? Larissa perguntou, a voz carregada de emoção contida. Não conheci, mas seu pai me contou que ela era uma pessoa especial. Era, Larissa confirmou, e pela primeira vez seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Ela lia histórias para mim toda noite, agora ninguém lê mais. Eu posso ler para você, se quiser, Marina ofereceu. Que tipo de história você gosta? A menina hesitou, depois pegou o livro que estava lendo. Era uma edição de contos de fadas clássicos, muito avançado para a sua idade. Marina estendeu a mão e Larissa, depois de um momento de indecisão, entregou o livro e sentou-se ao lado dela. Marina começou a ler em voz alta, mudando o tom para cada personagem. Sofia aconchegou-se contra ela de um lado, Larissa do outro. Pedro continuava com o quebra-cabeça, mas claramente escutando. Até os gêmeos pausaram o jogo. Depois de alguns minutos, Lucas, o gêmeo mais silencioso, virou-se completamente. Você sabe jogar futebol? Sei um pouco. Por quê? A gente nunca tem ninguém para jogar. O papai trabalha muito e não tem tempo. Rafael sentiu a acusação como uma punhalada, mas antes que pudesse se defender, Marina respondeu. Aposto que seu pai gostaria de ter mais tempo. Ser pai e mãe ao mesmo tempo deve ser bem difícil. Lucas considerou isso, depois assentiu lentamente. Mateus, no entanto, continuava resistente. Ele levantou-se abruptamente. Tanto faz. Você vai embora como todas as outras. Vem, Lucas. Vamos para o quarto. Mas Lucas não se moveu. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava confortável com uma adulta estranha na casa. Mateus percebeu a traição e saiu batendo a porta. Marina não reagiu à explosão. Ele tem todo o direito de estar bravo, disse calmamente. Já conheceu muitas pessoas que prometeram ficar e não ficaram. Foram 13, Pedro disse baixinho. Eu contei. 13 pessoas diferentes desde que a mamãe foi embora. O número ecoou pela sala como um sino fúnebre. 13 tentativas fracassadas de preencher o vazio deixado pela mãe. Rafael abaixou a cabeça envergonhado. Marina ficou por mais 1 hora. Leu mais histórias, ajudou com o quebra-cabeça, ouviu Sofia falar sobre suas bonecas. Quando anunciou que precisava ir, a reação foi imediata. Você volta?
Sofia perguntou, agarrando sua mão. Se seu pai quiser e se vocês também quiserem, sim. Eu quero, a menininha disse convicta. Pedro e Larissa assentiram. Lucas deu de ombros, mas não disse não. Rafael acompanhou Marina até a porta. No caminho, passaram pelo quarto de Mateus. A porta estava fechada, mas dava para ouvir música alta tocando lá dentro. Ele é o que mais sofreu, Rafael explicou. Era muito apegado à mãe. Testemunhou quando ela caiu. Foi ele quem me ligou pedindo ajuda. Tinha apenas 7 anos. Marina sentiu o coração apertar. Pobre menino carregando aquele trauma. Ele precisa de tempo. E de alguém que não desista dele. Você aceita, então? A voz de Rafael tinha uma urgência quase desesperada. Preciso pensar. Não quero prometer algo que não posso cumprir. Essas crianças já sofreram promessas quebradas demais. Quando pode me dar uma resposta? Amanhã. Vou refletir esta noite e lhe aviso amanhã de manhã. É justo. Mas antes de ir, preciso estabelecer algo. Se eu aceitar, não será apenas como tutora contratada. Precisa entender que vou me envolver emocionalmente com essas crianças. Vou amá-las, me preocupar com elas, brigar por elas. Não consigo fazer esse trabalho pela metade. Rafael a olhou nos olhos, e pela primeira vez ela viu esperança genuína ali. É exatamente isso que eles precisam. Exatamente. Naquela noite, Marina mal tocou no jantar que preparou. Sentada em sua pequena varanda, observava as luzes de São Paulo enquanto sua mente revivia cada momento na casa de Rafael. 5 crianças quebradas, um pai exausto, uma família tentando sobreviver a uma perda inimaginável. E ela, uma mulher marcada pela infertilidade, sendo chamada para ser mãe de 5 de uma vez. A ironia não lhe escapava. Rodrigo a rejeitara por não poder dar-lhe filhos biológicos, e agora ela tinha a chance de maternar 5 crianças que precisavam desesperadamente de uma figura materna. Não seria biologia, seria escolha. Seria amor construído dia após dia, não dado automaticamente pelo sangue. Mas será que ela era forte o bastante? Mateus claramente a rejeitaria por um bom tempo. Haveria crises, noites sem dormir, momentos em que questionaria sua decisão. E se ela não fosse suficiente? E se fracassasse como as 13 antes dela? Por outro lado, os olhos de Sofia pedindo para ela voltar, o jeito que Larissa se encostara nela durante a leitura, a vulnerabilidade de Pedro compartilhando seu quebra-cabeça. Eles estavam famintos por amor, por presença, por alguém que não fosse embora. Marina pegou o telefone e digitou uma mensagem para Rafael. Aceito. Quando quer que eu comece? A resposta veio em segundos. Amanhã? Sei que é rápido, mas segunda é feriado e podíamos passar o dia juntos, vocês se conhecendo melhor. Marina olhou para a tela do celular. Não havia volta depois disso. Era um salto de fé. Um mergulho no desconhecido. Seus dedos digitaram antes que a razão pudesse impedi-la. Amanhã está perfeito. Que horas? 9 da manhã. Podemos tomar café juntos, estarei aí, obrigado, Marina. Você não sabe o quanto isso significa. Mas ela sabia. Via, na forma como ele falava dos filhos, na dor em seus olhos, no desespero contido. Ela estava recebendo a chance de curar não apenas as crianças, mas talvez a si mesma também. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo. Escolheu uma roupa confortável e arrumou uma mochila com alguns materiais que imaginava que poderiam ser úteis. Livros infantis, jogos educativos, materiais de arte. No caminho para Alphaville, parou em uma padaria e comprou pães frescos e um bolo de chocolate. Rafael abriu a porta ainda de pijama, os cabelos despenteados e olheiras ainda mais profundas. Tinha sido uma noite difícil. Estava escrito em seu rosto. Mateus teve um pesadelo, ele explicou enquanto a conduzia para dentro. Acordou a casa toda gritando. Levou horas para ele se acalmar. Onde ele está agora? No quarto, recusando sair. Disse que não quer me ver, e muito menos você. Marina colocou a sacola com os pães na cozinha. Posso tentar falar com ele? Rafael hesitou. Pode ser uma péssima ideia. Ele está muito bravo. Ou pode ser exatamente o que ele precisa. Alguém disposto a enfrentá-lo mesmo quando ele afasta todo mundo. Tudo bem.
É o segundo quarto à direita no andar de cima. Marina subiu as escadas devagar, o coração acelerado. A porta do quarto de Mateus tinha um aviso escrito à mão com caneta vermelha. Não entre. Ela bateu suavemente. Vá embora. A voz de Mateus era rouca de tanto chorar. Mateus, sou eu, Marina. Posso entrar só um minuto? Eu disse para ir embora. Marina sentou-se no chão do corredor, de costas para a porta. Tudo bem, não vou entrar, mas vou ficar aqui fora se você não se importar. Silêncio. Depois, passos raivosos e a porta se abrindo bruscamente. Mateus estava de pijama, olhos vermelhos e inchados, cabelos bagunçados. Por quê? Você não vai embora como todo mundo? Porque prometi que não ia, Marina respondeu calmamente, ainda sentada no chão. E porque sei que você está bravo e assustado, e tudo bem sentir isso. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você era muito ligado à sua mãe. Sei que você estava lá quando ela se foi. Sei que isso deve ser a pior coisa que já aconteceu com você. E sei que você tem medo que eu seja mais uma pessoa que vai embora e deixar vocês sozinhos de novo. Mateus ficou em silêncio, os olhos enchendo de lágrimas, que ele lutava para conter. Ela prometeu que ia ficar para sempre. Disse que nunca ia nos deixar, mas ela mentiu. Marina levantou-se devagar e ficou de frente para Mateus. Sua mãe não mentiu, ela disse com firmeza. Ela não escolheu ir embora. Ela foi tirada de vocês, e isso é completamente diferente. Dá no mesmo. Ela não está mais aqui. Você tem razão. Ela não está. E nada que eu ou qualquer outra pessoa faça vai mudar isso. Mas sabe o que pode mudar? O quanto você está sozinho nessa dor. Eu não estou sozinho. Tenho meus irmãos e meu pai. E eles são incríveis. Mas todos vocês estão afundando juntos. Precisam de alguém de fora para jogar uma corda e ajudar a puxar vocês para fora. Mateus limpou as lágrimas com o braço. E você acha que é essa pessoa? Você mal nos conhece? Não, eu não acho nada. Mas estou disposta a tentar. E sabe por quê? Porque já senti que nada que eu fizesse seria suficiente. Já fui rejeitada por não ser o que alguém esperava. Sei como dói sentir-se incompleto. O menino a estudou com desconfiança. O que aconteceu com você? Marina respirou fundo. Essa era uma linha que ela não tinha certeza se deveria cruzar, mas a honestidade parecia o único caminho com aquele garoto. Meu marido me deixou porque descobri que não posso ter filhos. Ele disse que eu era defeituosa, insuficiente, que ele precisava de alguém que pudesse dar-lhe uma família de verdade. Mateus piscou, processando. Mas você é professora. Você tem um monte de alunos. Tenho. Mas não é a mesma coisa que ter filhos próprios, certo? Pelo menos, era o que meu ex-marido dizia. A voz de Marina tremeu levemente. Então, quando seu pai me pediu para conhecer vocês, eu fiquei com medo. Medo de não ser boa o suficiente, de não saber o que fazer, de vocês me rejeitarem. E você veio mesmo assim? Vim. Porque às vezes a gente precisa ser corajoso mesmo com medo. Algo mudou na expressão de Mateus. A raiva começou a dar lugar à curiosidade. Você realmente vai ficar? Mesmo quando eu for mal educado? Mesmo quando a Sofia acordar todo mundo de madrugada chorando? Mesmo quando o Pedro quebrar coisas sem querer e Larissa ficar dias sem falar com ninguém? Mesmo assim. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não estou aqui para substituir sua mãe. Ninguém nunca vai fazer isso. Estou aqui para ser outra coisa. Alguém que se importa, que fica, que está presente. Mateus ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele se virou e voltou para o quarto, mas deixou a porta aberta. É um começo, Marina pensou. Quando desceu, encontrou as outras crianças já acordadas na cozinha. Sofia correu para abraçá-la. Você veio? Eu achei que tinha sonhado ontem. Rafael estava tentando preparar café da manhã, mas a cozinha parecia um campo de batalha. Ovos queimados, leite derramado, torradas carbonizadas. Ele olhou para Marina com um sorriso envergonhado. Não sou exatamente um chefe. Marina riu, realmente riu, pela primeira vez em meses. Deixa eu ajudar. Crianças, quem quer fazer panquecas comigo? Eu.
Sofia pulou animada. Nos próximos minutos, a cozinha transformou-se em um espaço caótico, mas alegre. Pedro mediu os ingredientes com precisão matemática. Larissa leu a receita em voz alta. Lucas bateu a massa com entusiasmo. Até Mateus apareceu na porta, observando de longe, mas sem participar. Rafael encostou-se no balcão, observando a cena com algo que parecia espanto. Fazia quanto tempo que não via os filhos assim? Rindo, interagindo, trabalhando juntos em algo simples e cotidiano. Quando as panquecas ficaram prontas, todos se sentaram à mesa. Era apertado, barulhento e bagunceiro. Sofia derrubou o suco na blusa. Pedro insistiu em cortar sua panqueca em pedaços perfeitamente quadrados. Larissa leu trechos de seu livro entre garfadas. Lucas contou piadas sem graça, que fizeram todos rirem mesmo assim. E Mateus, embora calado, estava ali, sentado à mesa, comendo. Marina olhou ao redor e sentiu algo estranho se mexendo em seu peito. Pertencimento. Propósito. Depois do café, Rafael precisou fazer algumas ligações de trabalho. Marina propôs uma atividade. Que tal fazermos um jogo? Cada um vai desenhar ou escrever sobre uma memória boa com a família. Por quê? Mateus desafiou. Porque às vezes a gente esquece as coisas boas quando fica muito tempo pensando nas ruins. Relutantemente, as crianças concordaram. Marina distribuiu papel e lápis de cor. Sofia desenhou a família toda na praia, com um sol enorme e ondas azuis. Pedro desenhou um quebra-cabeça gigante que fizeram juntos. Larissa escreveu sobre quando a mãe a levou para comprar seu primeiro livro. Lucas desenhou um jogo de futebol no jardim. E Mateus, depois de muito tempo olhando para o papel em branco, desenhou a mãe lendo histórias para eles antes de dormir. Quando Rafael voltou e viu os desenhos espalhados pela mesa, seus olhos encheram de lágrimas. Fazia tempo que não via os filhos relembrando a mãe sem dor, mas com amor. Eles precisavam disso, Marina disse suavemente quando as crianças saíram para brincar no jardim. Precisavam lembrar que ela existiu, que foi real, que o amor dela ainda está aqui, mesmo que ela não esteja. Como você sabe tanto sobre luto infantil? Não sei tanto assim, mas sei que crianças precisam de permissão para sentir todas as emoções, não apenas as aceitáveis. Rafael olhou para ela com uma intensidade que fez Marina corar. Você é incrível, sabe disso? Sou apenas uma professora tentando fazer a coisa certa. Você é muito mais que isso. O momento foi interrompido por Sofia gritando do jardim. Marina e Rafael correram para fora. A menina tinha caído e ralado o joelho. Estava chorando, mais de susto que de dor. Marina ajoelhou-se ao lado dela, examinando o ferimento. Vamos limpar isso e colocar um band-aid bem bonito, ok? Sofia agarrou-se a ela, enterrando o rosto em seu pescoço. Dói, Marina? Eu sei, querida, mas vai passar, prometo. Rafael observava a cena. A forma natural, como Marina segurava Sofia, como a menina se deixava ser consolada. Era a primeira vez em anos que via a caçula aceitando o conforto de alguém que não fosse ele. Naquela noite, depois de um dia cheio de atividades, as crianças estavam exaustas, mas felizes. Marina ajudou Rafael a colocá-las na cama. Sofia insistiu que Marina a colocasse para dormir. Enquanto arrumava o cobertor em volta da menina, Sofia segurou sua mão. Você vai estar aqui amanhã? Vou. E depois de amanhã? Também. Para sempre. Marina hesitou. Para sempre é muito tempo, Sofia. Mas posso prometer que vou estar aqui enquanto vocês quiserem que eu fique. Eu quero que você fique para sempre. Depois que todas as crianças dormiram, Marina e Rafael sentaram-se na sala com xícaras de chá. A casa estava finalmente silenciosa. Obrigado pelo que fez hoje, Rafael disse. Faz muito tempo que não vejo eles assim. Eles são crianças incríveis, só precisavam de atenção. Você tem um dom, Marina. Isso não é apenas atenção. É amor. A palavra pairou no ar entre eles. Marina desviou o olhar, desconfortável com a intensidade do momento. Deveria ir. Está tarde, fica mais um pouco, por favor. Eu raramente tenho companhia adulta. A voz de Rafael tinha uma solidão tão profunda que Marina não conseguiu recusar. Eles conversaram por horas.
Rafael contou sobre Camila, sobre como se conheceram na faculdade, como ela era cheia de vida e sonhos. Marina compartilhou sobre seu casamento fracassado, sobre a dor da infertilidade, sobre como se sentiu descartável. Você não é descartável, Rafael disse com veemência. Seu ex-marido é que é um idiota que não sabe o que perdeu. Obrigada por dizer isso. Não estou apenas dizendo, estou vendo. Hoje, em um dia, você fez mais pelos meus filhos do que 13 pessoas em 3 anos. Estava quase meia-noite quando Marina finalmente se levantou para ir embora. Rafael a acompanhou até a porta. No caminho, passaram pela sala de estar onde estava uma foto de Camila. Uma mulher bonita de sorriso radiante, cercada pelos 5 filhos pequenos. Ela era linda, Marina disse. Era, e teria gostado de você. Ele olhou para a foto com melancolia. Ela sempre dizia que queria que eu fosse feliz se algo acontecesse com ela. Nunca imaginamos que aconteceria tão cedo. Tenho certeza que ela está orgulhosa de como você está criando os filhos dela. Não sei se estou fazendo um bom trabalho. A maior parte do tempo sinto que estou apenas sobrevivendo. É tudo o que podemos fazer às vezes. Sobreviver até ficar forte o suficiente para viver de novo. Rafael segurou a mão dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Estou feliz que você aceitou ficar. Eu também. Quando Marina dirigiu de volta para seu apartamento, percebia que algo fundamental tinha mudado. Pela primeira vez desde o divórcio, sentia-se necessária, tinha propósito. 5 crianças precisavam dela, e ela estava descobrindo que precisava delas também. A semana seguinte estabeleceu uma rotina. Marina chegava pela manhã, tomava café com a família, ajudava, com lições escolares, organizava atividades, preparava refeições e ficava até a hora de dormir. Os dias se transformaram em semanas, e Marina via mudanças sutis, mas significativas em cada criança. Mateus ainda era o mais resistente, mas já não a tratava com hostilidade aberta. Às vezes até pedia ajuda com matemática. Larissa começou a compartilhar seus livros favoritos e falar sobre seus medos. Pedro a incluía em seus quebra-cabeças cada vez mais complexos. Lucas a convidava para jogar bola no jardim. E Sofia simplesmente grudou nela como cola, seguindo-a por toda a casa. Rafael observava tudo com gratidão crescente. As conversas, noturnas depois que as crianças dormiam, tornaram-se a parte favorita do dia de ambos. Eles falavam sobre tudo, desde filosofia até receitas de bolo, de política até memórias de infância. A conexão entre eles aprofundava-se a cada noite. Foi durante uma dessas conversas, 3 semanas depois, que Rafael tocou no assunto que ambos vinham evitando. Marina, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Como você lida com isso? Com a infertilidade? Com saber que nunca terá filhos biológicos? Marina levou um momento para responder, escolhendo as palavras com cuidado. No começo foi devastador. Sentia que tinha falhado como mulher, sabe? Como se meu corpo tivesse me traído. Rodrigo não ajudou. Ele me fazia sentir defeituosa, incompleta. Ele era um imbecil, Rafael disse com raiva contida. Era. Mas, de certa forma, a rejeição dele me forçou a repensar o que significa ser mãe. Não é sobre genética ou gravidez. É sobre presença, amor, escolha diária de estar ali para alguém. Rafael ficou em silêncio, processando. Camila sempre quis mais filhos. Falava em ter pelo menos 6. Mas depois de Sofia, o médico recomendou esperar um pouco. Ela tinha tido algumas complicações no parto. Nunca imaginamos que não teríamos tempo para mais. Vocês têm 5 filhos incríveis. Ela deixou um legado lindo, deixou. Ele olhou para Marina com uma intensidade que fez seu coração acelerar. E você está ajudando a manter esse legado vivo. Está curando eles de maneiras que eu nunca consegui. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Você é um pai maravilhoso. Sou um pai tentando não afundar. Há uma diferença. O ar entre eles estava carregado de eletricidade. Rafael estendeu a mão e tocou o rosto de Marina suavemente. Obrigado. Por tudo. Marina sentiu o coração disparar. A proximidade dele, o toque gentil,
os olhos escuros cheios de emoções que ela não conseguia nomear. Seria errado. Ele ainda estava de luto. Ela era funcionária dele. Havia 5 crianças vulneráveis no meio disso tudo. Deveria ir, ela sussurrou, mas não se moveu. Deveria, Rafael concordou, mas também não se afastou. O momento foi quebrado pelo som de passos descendo as escadas. Eles se afastaram rapidamente. Larissa apareceu na sala, esfregando os olhos sonolentos. Não consigo dormir. Tive um sonho ruim. Marina abriu os braços automaticamente e Larissa veio sentar-se em seu colo, mesmo com 8 anos já crescida demais para isso. Quer contar sobre o sonho? Sonhei que você ia embora e não voltava nunca mais. A voz da menina estava embargada. Marina abraçou-a apertado. Não vou embora, querida. Estou aqui. Mas e se você cansar da gente? E se a gente for muito difícil? Vocês não são difíceis. Vocês são humanos. Têm sentimentos, medos, dias ruins. Todo mundo tem. Isso não faz vocês serem demais. Rafael observava a cena com o coração apertado. Marina tinha uma facilidade natural para dizer exatamente o que as crianças precisavam ouvir. Vem, Larissa. Vou te colocar na cama de novo e ler uma história até você dormir. Lá em cima, Marina leu. Até Larissa adormecer. Depois ficou sentada ao lado da cama por mais alguns minutos apenas observando. Aquela menina carregava tanto. Sentia-se diferente das amigas por não ter mãe. Tinha medo de mostrar fraqueza, de incomodar o pai já sobrecarregado. Quando desceu, Rafael estava lavando as xícaras de chá. Ela dorme muito carregada, não? Marina assentiu. Sente que precisa ser forte o tempo todo. Não se permite ser criança. Como Mateus. Ele também se colocou no papel de proteger os irmãos, de ser forte pelo pai. Eles precisam de permissão para serem frágeis, para chorarem, ficarem bravos, terem medo, sem sentir que estão desapontando você. Eu nunca quis que eles se sentissem assim, eu sei, mas eles veem quanto você sofre e querem aliviar isso. É um peso grande demais para crianças. Rafael suspirou fundo. Você está certa, como sempre. Marina sorriu. Nem sempre. Mas observo muito. É o que professores fazem. O clima entre eles mudou novamente, voltando àquela tensão anterior. Rafael secou as mãos e se aproximou. Marina, eu preciso ser honesto sobre algo. Ok, ela respondeu, o coração acelerado. Eu sinto algo por você. Algo que vai além de gratidão. Sei que é complicado, sei que talvez seja cedo demais depois de Camila, sei que você trabalha para mim, mas não consigo fingir que não existe. Marina engoliu seco. Eu também sinto, mas tenho medo, Rafael. Medo de estragar o que estou construindo com as crianças. Medo de que, se não der certo entre nós, eu perca eles também. E se der certo? E se não der? Eles ficaram em silêncio, a mera distância entre eles parecendo intransponível e inexistente ao mesmo tempo. Podemos ir devagar? Rafael sugeriu. Ver onde isso nos leva sem pressão? Como seria isso com 5 crianças observando cada movimento nosso? Ele riu. Som raro e bonito. Você tem razão. Privacidade é um conceito estranho nesta casa. Talvez devêssemos focar só neles por enquanto. Garantir que estão realmente bem antes de complicar as coisas. Rafael assentiu, embora desapontado. Você é sábia. E paciente. 2 coisas que eu não sou. Está aprendendo a ser. Naquela noite, Marina foi embora com sentimentos confusos rodopiando em sua cabeça. Havia atração inegável entre ela e Rafael. Mas também havia responsabilidade. 5 crianças que estavam começando a confiar nela, a abrir seus corações. Seria egoísta arriscar isso por um romance que poderia não funcionar. No dia seguinte, as crianças perceberam que algo estava diferente. Sofia perguntou por que Marina estava quieta. Mateus comentou que ela parecia distraída. Até Pedro notou que ela estava mexendo no quebra-cabeça de forma mecânica. Marina, você está bem? Larissa perguntou com preocupação. Estou sim, querida. Só pensando em coisas de adulto, coisas chatas. Às vezes. Mas nada que vocês precisem se preocupar. Rafael também estava estranho. Mais sério, menos presente nas conversas.
As crianças, sensíveis a mudanças de humor, ficaram apreensivas. Foi Larissa quem finalmente confrontou Marina depois do jantar, quando estavam sozinhas na cozinha lavando louça. Você e meu pai brigaram. Marina quase derrubou o prato que estava secando. O quê? Não. Por que acha isso? Vocês estão esquisitos, não conversam como antes. Papai fica olhando para você quando acha que ninguém está vendo, e você fica toda vermelha. Marina não sabia se ria ou se escondia. Aquela menina era observadora demais. Não brigamos, ela garantiu. Apenas estamos pensando sobre algumas coisas. Que coisas? Coisas complicadas de adulto. Larissa secou as mãos e olhou para Marina com uma seriedade impressionante para seus 8 anos. Se vocês gostam um do outro, tudo bem. Eu não vou ficar brava. Marina ficou sem palavras. Como? Você? Eu vejo como meu pai olha para você. Do jeito que ele olhava para minha mãe nas fotos antigas. E vejo como você olha para ele. E tudo bem, minha mãe não ia querer que ele ficasse sozinho para sempre. Você é muito sábia para a sua idade, sabia? Larissa deu de ombros. Quando coisas ruins acontecem, a gente aprende rápido. Marina ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Seu pai e eu gostamos muito um do outro. Mas temos medo de apressar as coisas e acabar machucando vocês. Sabe o que machuca mais? Ver vocês dois tristes. Antes você chegava e a casa ficava feliz. Agora está tudo estranho de novo. A sabedoria infantil era devastadora em sua simplicidade. Marina abraçou Larissa. Vou conversar com seu pai, ok? Vamos resolver isso. Naquela noite, depois que todas as crianças dormiram, Marina pediu para falar com Rafael na varanda. O ar estava fresco, o céu estrelado raramente visível em São Paulo. Larissa sabe, Marina começou. Rafael arregalou os olhos. Sabe o quê? Sobre nós, ou sobre o que quer que seja isso entre nós. Como? Ela é observadora. E disse algo que me fez pensar. Disse que estávamos tornando a casa triste de novo por estarmos estranhos um com o outro. Rafael passou a mão pelos cabelos. Ela disse isso? Disse. E que não ficaria brava se gostássemos um do outro. Que a mãe dela não ia querer que você ficasse sozinho para sempre. Minha filha de 8 anos tem mais inteligência emocional que eu. Marina riu suavemente. Ela é especial. Todas elas são. Então, o que fazemos? Acho que tentamos. Com cuidado, devagar, mas tentamos. Porque fingir que não existe está fazendo mais mal que bem. Rafael virou-se para ela, os olhos brilhando na luz fraca da varanda. Tenho medo de te perder se não funcionar. Você se tornou essencial para esta família. E se funcionar? E se for exatamente o que todos nós precisamos? Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos. Nunca pensei que me sentiria assim de novo. Depois de Camila, achei que essa parte de mim tinha partido junto com ela. Não partiu, Marina disse suavemente. Apenas adormeceu por um tempo. E está acordando agora. Posso te beijar? Marina assentiu, e quando os lábios de Rafael tocaram os dela, sentiu que finalmente estava em casa. O beijo foi terno, cheio de promessas não ditas e medos compartilhados. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então estamos fazendo isso? Rafael perguntou. Estamos. Devagar, com cuidado, mas estamos. Nos dias seguintes, a mudança na casa foi palpável. Rafael e Marina não escondiam mais os olhares, os toques casuais, os sorrisos secretos. As crianças reagiram de formas diferentes. Larissa parecia satisfeita consigo mesma por ter sido a catalisadora. Lucas e Pedro não pareciam se importar muito, desde que Marina continuasse ali. Sofia ficou eufórica, dizendo para todo mundo que Marina seria sua nova mãe. Mateus foi o mais complicado. Ele observava tudo com desconfiança, testando constantemente. Uma tarde, quando Marina estava ajudando com lição de casa, ele explodiu. Você só está aqui porque gosta do meu pai. Não se importa de verdade com a gente. Marina não se abalou. Mateus, eu estou aqui porque me importo com vocês 5. Seu pai é um bônus, não a razão principal. Mentira. Todo mundo sempre vai embora. Você também vai.
A raiva dele era uma máscara para o medo. Marina entendia isso. Você está testando para ver se eu vou desistir quando ficar difícil. Mas não vou. Pode ficar bravo. Pode me desafiar. Pode tentar me afastar. Vou continuar aqui. Mateus cruzou os braços, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por quê? Por que você se importa? Porque vocês merecem. Vocês merecem alguém que fique, que lute por vocês, que não desista quando as coisas ficarem difíceis. Ele finalmente desmoronou, chorando como não chorava desde que a mãe partiu. Marina o abraçou apertado, deixando-o liberar anos de dor contida. Rafael apareceu na porta, viu a cena e teve que se apoiar no batente para não cair. Ver o filho mais velho finalmente permitindo-se ser vulnerável era libertador e devastador ao mesmo tempo. Quando Mateus se acalmou, ele olhou para Marina com olhos vermelhos. Você promete? Promete mesmo que não vai embora? Prometo. A não ser que vocês me mandem embora. E mesmo assim, vou tentar ficar. Ele assentiu lentamente, ainda não completamente convencido, mas querendo acreditar. 2 semanas depois, Rafael precisou viajar a trabalho. Eram apenas 3 dias, mas seria a primeira vez que ficaria longe das crianças desde que Camila partiu. Ele estava visivelmente ansioso. Vou cancelar a viagem, ele disse na noite anterior. Não vai não, Marina respondeu firmemente. Sua empresa precisa de você, e as crianças vão ficar bem. Eu estarei aqui. Marina, são 3 dias inteiros. E se algo acontecer? E se eles entrarem em pânico? Então vou lidar com isso. Você precisa confiar que consigo cuidar deles. Eu confio em você. É que nunca fiquei longe. Eu sei, mas eles precisam ver que o mundo não desmorona quando você sai, que existem outras pessoas confiáveis. Relutantemente, Rafael concordou. Na manhã da viagem, as crianças reagiram de formas diferentes. Lucas e Pedro apenas deram tchau. Larissa abraçou o pai apertado. Sofia chorou um pouco e Mateus ficou calado, observando. Volto sexta à noite, Rafael prometeu. Marina vai ficar aqui com vocês. Vai dormir aqui? Sofia perguntou para Marina. Se vocês quiserem. Quero, a menina respondeu imediatamente. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. Marina estabeleceu uma rotina confortável. Café juntos, escola, lição de casa, brincadeiras, jantar, histórias antes de dormir. As crianças adaptaram-se bem. Rafael ligava toda noite para falar com cada uma. Mas na 3ª noite, Sofia teve um pesadelo terrível. Ela acordou gritando, chamando pela mãe. Marina correu para o quarto e encontrou a menina em pânico total, inconsolável. Mamãe! Quero minha mamãe! Marina a pegou no colo, embalando-a. Eu sei, querida. Eu sei que você quer ela. Ela estava aqui. Eu vi ela. Mas aí ela foi. Embora de novo. Era só um sonho, Sofia. Sua mãe não está aqui, mas ela te ama muito, onde quer que esteja. Por que ela foi embora? Por que ela me deixou? A pergunta dilacerou o coração de Marina. Ela não queria ir, querida. Ela nunca quis deixar você. Às vezes coisas ruins acontecem que ninguém pode controlar, mas eu preciso dela. Quem vai ser minha mãe agora? Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Você sempre terá sua mãe no coração. Mas eu posso estar aqui para você. Se você quiser, você promete que não vai embora como ela. Prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para ficar sempre. Não posso controlar tudo, mas prometo que minha escolha é ficar. Sofia agarrou-se a ela com força desesperada. Não me deixa sozinha. Nunca. Marina ficou no quarto de Sofia a noite toda, segurando-a enquanto ela dormia. Na manhã seguinte, encontrou Larissa na porta do quarto, observando. Você ficou com ela a noite toda? Fiquei. Larissa entrou e sentou-se na cama. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se você e meu pai ficarem juntos de verdade, você vai ser nossa madrasta? A pergunta era carregada de medo. Madrastas. Nas histórias infantis eram sempre vilãs. Não gosto muito desse termo, Marina respondeu honestamente. Se seu pai e eu ficarmos juntos, eu gostaria de ser apenas alguém que ama vocês.
Não vou tentar ser sua mãe, porque vocês já têm uma mãe. Mas posso ser alguém que cuida, que está presente, que escolhe vocês todos os dias. E se você cansar, se for muito difícil? Larissa, todo relacionamento é difícil, toda família tem problemas. Mas a diferença é que quando você ama de verdade, você não desiste só porque está difícil. Você luta. Você nos ama? A pergunta direta deixou Marina sem ar. Sim, amo vocês 5. Muito. Larissa jogou-se nos braços dela, chorando. Também te amo. Não quero que vá embora nunca. Não vou. Quando Rafael chegou na sexta à noite, encontrou uma cena que o fez parar na porta. Marina estava na sala cercada pelas 5 crianças. Mateus finalmente permitindo-se sentar perto dela. Lucas e Pedro disputando sua atenção. Larissa lendo em voz alta. Sofia dormindo em seu colo. Era a imagem perfeita de uma família. Como foi? Ele perguntou. Tivemos alguns momentos difíceis, mas sobrevivemos. Marina respondeu com um sorriso cansado. Depois que as crianças foram dormir, ela contou sobre o pesadelo de Sofia, sobre a conversa com Larissa. Rafael ouviu tudo em silêncio. Elas te amam, ele disse finalmente. De verdade, não é mais só confiança ou gratidão, é amor. Eu também as amo. Marina, ele pegou as mãos dela. Estou apaixonado por você. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. E sei que é rápido, sei que temos muito a resolver, mas não posso mais fingir que é só atração ou conveniência. Você trouxe vida de volta para esta casa. Para mim. Também estou apaixonada por você, ela confessou. E é assustador porque tenho tanto a perder, mas pela primeira vez desde o divórcio, sinto que pertenço a algum lugar. Eles se beijaram e foi diferente do primeiro beijo. Tinha promessa, compromisso, futuro. 3 semanas depois, em um sábado ensolarado, as crianças pediram para Marina chegar mais cedo. Havia algo especial planejado, disseram misteriosamente. Quando ela chegou, a casa estava decorada com balões e faixas. As crianças estavam vestidas formalmente. O que está acontecendo? É uma surpresa, Sofia gritou, puxando-a para a sala de jantar. A mesa estava posta com a louça fina, velas acesas, flores no centro. Rafael estava de terno, nervoso e sorridente. Senta, Marina, Larissa pediu, puxando uma cadeira. Confusa, mas tocada, Marina sentou-se. As crianças se posicionaram ao redor da mesa, cada uma com um papel na mão. Sofia começou, lendo com cuidado suas palavras escritas com a ajuda de Larissa. Marina, você fez nossa casa feliz de novo. Você brinca comigo e faz penteados bonitos e me abraça quando tenho pesadelos. Pedro foi o próximo. Você me ajuda com quebra-cabeças e não fica brava quando demoro muito. Você me ouve. Larissa limpou a garganta, emocionada. Você me deixa ser criança de novo. Me deu permissão para sentir coisas sem ter vergonha. Você é a primeira pessoa desde minha mãe que me faz sentir segura. Lucas sorriu. Você joga bola mesmo sendo ruim nisso. E ri quando faço piadas sem graça. E não me trata diferente do Mateus só porque sou mais quieto. Finalmente, Mateus. Ele estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo. Eu fui muito mal educado com você no começo. Testei você de todas as formas que consegui pensar. Mas você ficou. Você não desistiu de mim mesmo quando eu tentei te afastar. Você me ensinou que ainda posso confiar nas pessoas, que nem todo mundo vai embora. Marina estava chorando abertamente. Rafael levantou-se e ajoelhou-se ao lado dela. Tirou uma caixa pequena do bolso. Marina, você entrou na nossa vida quando estávamos todos quebrados, cada um de nós carregando dor que parecia impossível de curar. Você não tentou consertar a gente. Você só amou. Amou com paciência, com gentileza, com presença. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Sei que você não pode ter filhos biológicos, mas já tem 5 filhos. Filhos que te escolheram, que te amam, que precisam de você. Sei que é rápido, sei que temos muito pela frente, mas tenho certeza de uma coisa. Você é a pessoa que quero ao meu lado, criando essas crianças, construindo uma vida. Casa comigo? Marina olhou para o anel.
depois para Rafael, depois para as 5 crianças, observando com esperança nos olhos. 5 crianças que não nasceram dela, mas que eram suas em todos os sentidos que importavam. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso. As crianças explodiram em comemoração. Sofia pulou nos braços de Marina. Larissa e os meninos a abraçaram em grupo. Até Mateus se permitiu sorrir abertamente. Agora você é nossa mãe de verdade? Sofia perguntou. Se vocês quiserem que eu seja. Queremos. Todos responderam em uníssono. Mas naquela noite, quando as crianças dormiram, Sofia apareceu novamente no quarto de Marina, agora instalada permanentemente na casa. Marina, posso amar 2 mães? A pergunta era tão pura, tão honesta. Claro que pode, querida. O coração é grande o bastante para amar muitas pessoas. Mas não vou esquecer da minha primeira mãe. Nunca. Ela sempre vai ser sua mãe. Eu sou só alguém que também te ama e quer cuidar de você. Isso é bom, Sofia disse satisfeita, porque amo as 2. Rafael, que escutava da porta, sentiu o peito apertar. Marina olhou para ele e sorriu. Juntos, eles colocaram Sofia de volta na cama. Na sala, Rafael pegou uma foto de Camila, a mesma que estava na parede desde sempre. Acho que ela gostaria de você. Você tem a mesma gentileza que ela tinha. A mesma forma de fazer as crianças se sentirem amadas incondicionalmente. Espero estar à altura, Marina disse. Já está. Há muito tempo. O casamento foi marcado para 3 meses depois, tempo suficiente para todos se ajustarem à nova dinâmica. Foi uma cerimônia íntima no jardim da casa, com apenas família próxima e amigos queridos. Dona Cecília estava lá, orgulhosa de ter sido a responsável por unir aquelas 2 almas. As crianças tiveram papéis centrais. Mateus e Lucas caminharam com Marina até o altar improvisado. Larissa carregou o buquê de flores. Pedro levou as alianças em uma almofada de veludo. Sofia foi a daminha, jogando pétalas pelo caminho. Quando Marina e Rafael trocaram os votos, prometeram não apenas um ao outro, mas às 5 crianças que os observavam. Prometeram ser uma família, com todas as imperfeições e desafios que isso traria. Hoje não estamos apenas unindo 2 pessoas, o celebrante disse, mas criando uma família escolhida. Escolhida pelo amor, não pelo sangue. Escolhida pela presença, não pela obrigação. Na festa depois, enquanto dançava com Rafael cercada pelas crianças, Marina teve uma epifania. Rodrigo estava errado, ela não era defeituosa. Sua infertilidade não era uma maldição, mas talvez uma preparação, porque se pudesse ter tido filhos biológicos, talvez nunca tivesse encontrado aquelas 5 crianças que precisavam exatamente dela. Talvez nunca tivesse conhecido Rafael. Talvez nunca tivesse descoberto que família não é definida por genética, mas por escolha diária de amar mesmo quando é difícil. Sofia puxou sua mão. Mãe, posso ter mais bolo? A palavra mãe soou como música. Pode sim, querida. Mateus aproximou-se, ainda pouco tímido com afeto público. Obrigado. Por tudo. Por ter ficado mesmo quando tentei te afastar. Marina abraçou-o. Sempre vou ficar. Promessa. Larissa juntou-se ao abraço, depois Pedro, depois Lucas, depois Sofia. Rafael envolveu todos em seus braços, uma montanha de gente se abraçando no meio do jardim florido. Somos uma família esquisita, Larissa comentou. A melhor família esquisita, Rafael corrigiu. Nos meses seguintes, houve ajustes, desafios, momentos difíceis. Marina aprendeu a navegar birras, conflitos entre irmãos, crises noturnas. Aprendeu que ser mãe não significava ser perfeita, mas estar presente. Rafael aprendeu a dividir responsabilidades, a confiar, a não carregar tudo sozinho. As crianças continuaram processando o luto pela mãe biológica, mas agora com suporte emocional adequado. Marina nunca tentou substituir Camila. Manteve fotos dela pela casa, incentivava as crianças a falarem sobre ela, celebrava seu aniversário como um dia de honrar sua memória. Em uma dessas celebrações, 1 ano após o casamento, as crianças pediram para fazer um ritual. Cada uma escreveu uma carta para a mãe que partiu. Sofia desenhou uma família com 2 mães no céu, uma olhando por eles e outra ao lado do pai na terra.
Quando leram as cartas em voz alta, não havia tristeza, mas gratidão. Gratidão pelo tempo que tiveram com Camila. Gratidão por Marina ter chegado quando mais precisavam. Gratidão por terem aprendido que o coração humano é capaz de amar múltiplas pessoas de formas diferentes. Mateus leu por último, sua voz firme apesar das lágrimas. Mãe, você sempre vai ser minha primeira mãe. Mas queria que soubesse que Marina cuida da gente do jeito que você cuidaria. Ela nos ama de verdade, e acho que você escolheu ela para nós, lá de onde está. Obrigado por ter cuidado de mim quando estava aqui, e obrigado por mandar a Marina quando precisávamos de alguém. Marina chorou. Rafael chorou. Todas as crianças choraram. Mas eram lágrimas de cura, não de dor. Naquela noite, depois que todos dormiram, Marina e Rafael sentaram-se na varanda como faziam todas as noites. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, observando as estrelas. Você se arrepende? Ele perguntou. De ter escolhido uma família pronta, em vez de tentar formar a sua própria? Nunca, ela respondeu sem hesitar. Esta é minha família. Talvez não da forma tradicional, talvez não da forma que imaginei quando era jovem, mas é minha. Eles são meus. E eu sou deles. Te amo, Marina. Por tudo que você é, por tudo que fez por nós. Também te amo. E amo cada um daqueles 5 humanos dormindo lá dentro, mesmo quando estão impossíveis. Rafael riu. Especialmente quando estão impossíveis. A jornada de Marina, de uma mulher quebrada pela infertilidade e rejeição, para mãe de 5 crianças, não foi linear ou fácil. Houve dias em que duvidou, em que sentiu-se sobrecarregada, em que questionou se era forte o suficiente. Mas em cada um desses dias, olhava para os rostos das crianças e encontrava forças que não sabia possuir. Ela aprendeu que maternidade não é definida pela capacidade de gerar vida, mas pela escolha diária de nutrir, proteger, amar. Aprendeu que família é construída em 1000 pequenos momentos, curativos em joelhos ralados, pesadelos consolados, lições de casa supervisionadas, risadas compartilhadas, lágrimas secadas. E, acima de tudo, aprendeu que às vezes o que parece uma perda devastadora é, na verdade, uma preparação para algo maior. Sua infertilidade a levou ao divórcio, que a levou àquele pequeno apartamento, que a levou à disponibilidade de aceitar o desafio de Rafael, que a levou a 5 crianças que precisavam exatamente do amor que ela tinha para dar. O destino, ela percebeu, tem formas misteriosas de consertar o que parece quebrado, de transformar dor em propósito, de provar que o amor verdadeiro transcende genética e expectativas sociais. E enquanto estava ali, na varanda, ao lado do homem que amava, em uma casa cheia de crianças que eram suas em todos os sentidos que importavam, Marina finalmente se sentiu completa. Não porque tinha preenchido um vazio, mas porque tinha aprendido que nunca houve vazio algum, apenas espaço esperando ser ocupado pelas pessoas certas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos lembra que família não é definida por laços de sangue, mas por escolhas diárias de amor e presença. Se esta história trouxe lágrimas, sorrisos ou reflexões, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Compartilhem nos comentários se vocês acreditam que o amor pode curar feridas que parecem impossíveis de sarar. Vocês têm alguma história de família escolhida que gostariam de compartilhar? Estamos ansiosos para ler suas experiências. Até a próxima história.